Que nós venhamos neste momento, então, meditar na palavra de Deus, refletir naquilo que o Senhor depositou ao meu coração para que eu pudesse aqui estar sendo instrumento nas suas mãos para direcionar esta palavra também ao seu coração. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Nós vamos aqui meditar, refletir apenas em um versículo, que seria lá no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 13. Nós vamos aqui, à luz da palavra, refletir, pensar e ver como nós estamos nos comportando diante dos nossos medos, diante do nosso temor. Como foi louvado aqui agora há pouco, nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Que o Senhor possa, neste momento, falar grandemente ao teu coração. Que você, neste momento, escancare as portas do seu coração e permita o agir do Espírito Santo sobre a tua vida. Antes de fazer a leitura, eu quero te convidar para você fechar os seus olhos mais uma vez. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, onde essa transmissão estiver alcançando, seja, Pai, um lar, seja, Senhor, um leito de hospital, seja, Pai, uma cadeia pública, não importa o local onde este vídeo esteja sendo exibido, Pai. No entanto, nós clamamos a Ti pela Tua providência. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que o medo não nos consuma. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que o pânico não nos leve ao desespero. Senhor, nós acreditamos na Tua providência. Nós acreditamos que Tu és o Deus dos deuses. Nós acreditamos que Tu és um médico dos médicos. Nós acreditamos, Pai, que Tu és soberano, eterno, íntegro, maravilhoso, perfeito. Senhor, em nome de Jesus, te peço, Senhor, graça. Te peço sabedoria, te peço discernimento. Usa a minha vida, Senhor, para que explanar a Tua palavra, as Tuas preciosas Escrituras. E que nesta noite, Senhor, um coração seja consolado. Que nesta noite um coração seja avivado. Que nesta noite, Senhor, a esperança bata novamente nas portas do coração da Tua igreja, dos Teus servos, dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, faz, Pai, a Tua grande obra. Assim, Senhor, eu te louvo. E desde já, Pai, te agradeço. Crendo na Tua cura, crendo no Teu agir, crendo na Tua restauração, crendo na Tua libertação, Senhor, sobre a vida de todos nós. Assim, Senhor, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Livro de Filipenses, capítulo de número 4, apenas o verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em outra versão diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse texto, irmãos, ele gritou ao meu coração alguns dias atrás. E eu comecei a escrever o que Deus ia falando ao meu coração. Eu comecei a pontuar aqui algumas coisas que eu quero passar para você nesta noite. E um desses pontos que Deus falava ao meu coração é que nós temos que tomar posse deste versículo. Senão ele vai se tornar apenas uma frase sem efeito. Nós temos que tomar posse desse texto porque a palavra de Deus diz que nós podemos tudo naquele que é Cristo, pois Ele nos fortalece. Aleluia, Jesus. Para nós tomarmos posse desta frase, desse texto,
Nós precisamos, irmãos, de um sacrifício diário. Nós precisamos de uma mudança de atitude. Nós precisamos pagar um preço. Como diz no popular, nós precisamos matar um leão todos os dias. Nós precisamos viver verdadeiramente as maravilhas de Deus. Nós precisamos viver verdadeiramente a vontade do Senhor. Nós vamos observar que não existe ser humano grande sem preparo. Não existe um homem que construiu algo ou que se capacitou para algo sem antes ter tido um preparo. Sem antes Deus ter colocado as suas mãos naquele barro para moldar aquele vaso. As lutas, irmãos, não podem ser o nosso ponto final, mas sim o nosso pontapé inicial. As lutas não podem nos parar. As lutas não podem simplesmente acabar com os nossos sonhos, jamais. As lutas são aperfeiçoamentos para que nós venhamos estar crescendo todos os dias. Para que nós venhamos estar criando força, para que nós venhamos estar recarregando as baterias, porque o nosso Deus, o nosso Cristo vive. Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Vença seus medos, respeite-os, claro. Todos nós temos os nossos medos e nós temos que respeitar o medo, mas jamais se entregar a eles. Lembre-se, são os medos que pertencem a nós, e não nós que pertencemos aos nossos medos. E se a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas, então este medo nós também podemos suportá-los, nós podemos passar por cima dele, nós podemos encará-lo. Não permita que a frustração, que o desespero, que o medo, o temor, não permita que nada disso pare a tua caminhada, não permita que nada disso interrompa os sonhos, os projetos de Deus sobre a tua vida. Nós precisamos entender que a palavra é o alimento necessário para nós todos os dias. Lembre-se, você não pertence aos seus medos. Os seus medos pertencem a você. E esses medos podem sim ser vencidos, podem sim ser superados, podem sim ser exterminados pelo poder da palavra de Deus. Quando nós acreditamos que o nosso Deus vai agir, quando nós acreditamos que o nosso Deus vai intervir, quando nós acreditamos que o nosso Deus não vai ficar de braços cruzados, Ele vai entrar com providência na nossa causa, aí sim os nossos medos são levados como uma correnteza, porque a glória de Deus lava tudo, purifica tudo, remove tudo. Essa é a glória do Deus ao qual nós servimos. Não se preocupe, ou melhor dizendo, não se curve. Ah, mas é porque eu não consigo, o medo me paralisa. Ah, é porque eu não consigo, porque as minhas limitações só me deixam ir até aqui. Pare de acreditar nas suas limitações e passe a acreditar nas limitações do Senhor, que são imensuráveis. As limitações do Senhor que a nossa vista não alcança. Sabe por quê? Porque é um infinito. Ele, ou melhor dizendo, para Ele não há limitações. Ele tudo pode. Ele realiza toda a sua vontade.
Nós vamos observar, irmãos, que enquanto nós nos curvamos diante dos nossos medos, das nossas limitações, é porque nós não estamos acreditando na providência de um Deus, nós não estamos acreditando no agir sobrenatural, mas a partir do momento em que nós entregamos nas mãos do Senhor, que nós acreditamos no seu porvir, Ele vem bradando ao nosso coração, dizendo conosco: levanta-te, erga-te, vença, ultrapasse as barreiras. Não se limite à sua luta. Não pare diante dessa adversidade. Para muitos, esses dias, a maior adversidade está sendo permanecer na presença de Deus. Para muitos, esses dias está sendo um terror. Um terror. Porque não está conseguindo sozinho buscar a face, buscar o entendimento, buscar revestimento. A palavra de Deus sempre nos fala que o dia mau um dia vem. Mas quando esse dia mau chegar, nós precisamos estar alicerçados, nós precisamos estar com gordura para queimar. Nós não podemos, irmãos, viver uma vida como se Jesus não fosse voltar. E num momento difícil, numa situação de crise, entrarmos em desespero, porque nós estávamos rasos. Nós não havíamos nos aprofundado. Não foi Deus que nos abandonou. Somos nós que muitas das vezes saímos da sua presença. Só que nesta noite o Senhor colocou essa mensagem ao meu coração para te dizer que você não pode se render. Você não pode se entregar. Você tem que se levantar, você tem que se prontificar, você tem que tomar a posse daquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida. Posso. Todas as coisas. Não é algumas coisas. Todas as coisas em Cristo. Naquele que me fortalece. Assim como Ele me fortalece, se você clamar a Ele, Ele vai te fortalecer. Assim como Ele entra com providência nas minhas causas, se você clamar a Ele, Ele vai entrar com providência na sua causa também. Ele não dá as costas para ninguém. Ele não cruza os braços para ninguém. Ele simplesmente quer ouvir o som da nossa voz, clamando, adorando, engrandecendo. E que este versículo, irmãos, nunca mais se aparte dos teus lábios. Que este versículo nunca mais se aparte do teu coração. Grava na tua memória Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Tome posse da palavra de Deus. Essa palavra, ela é promessa que se cumpre quando nós acreditamos. Que se cumpre quando nós não nos rendemos. Eu sou limitado, mas o meu Deus é ilimitado. Verdade. Eu tenho medos, mas o meu Deus é o leão da tribo de Judá. Ele não teme nada. Ele não volta atrás em nenhuma batalha. Ele simplesmente, pelo poder da sua palavra, decreta a vitória e a vitória é dada. Decreta a cura e a cura é estabelecida. Ele decreta a restauração e é restaurado. O Senhor me trouxe a lembrança, irmãos, de um homem ousado. Quando Jesus estava a ministrar a palavra em cima do monte, e quando depois de passar o dia pregando a palavra de Deus, ele descendo aquele monte, um leproso se prostra diante dele e diz: Senhor, se quiseres, podes me tornar são. Nós vamos observar, irmãos, que este leproso, ele quebra tabus, ele quebra barreiras.
Ele não se importou com as suas limitações. Ele não se importou com os seus medos, porque ele poderia ser condenado à morte, ele poderia ser apedrejado até morrer. Mas ele venceu os seus medos por causa de um Deus eterno. Eu não sei o que está passando pela tua cabeça, eu não sei a situação em que você se encontra, mas o Senhor manda te dizer nesta noite: alegra o teu coração, põe um sorriso no teu rosto, celebra a vida, porque Ele está fazendo tudo novo, novamente, sobre a tua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Não se torne, irmão, uma pessoa egoísta. Não se torne uma pessoa, irmãos, que apenas olha para o seu próprio ser. Porque a partir do momento em que nós focamos apenas no nosso problema, na nossa luta, nós esquecemos a nossa visão periférica, nós esquecemos quem está ao nosso lado, os nossos irmãos, os nossos entes queridos, os nossos filhos, os nossos cônjuges. Comece a atentar como seus irmãos, como seus companheiros podem estar passando por um momento muito mais difícil do que o seu. O seu chega a parecer como uma pequena semente de tomate, uma pequena semente de um pimentão, diante do problema do nosso irmão. Nós temos que aprender, irmãos, a celebrar. Lutas sempre vamos ter. Medos sempre vamos ter. Limitações sempre vamos ter. Mas se nós acreditarmos na providência de Deus, nós vamos vencer tudo. Nós vamos passar por cima dos nossos medos. Nós vamos passar por cima dos nossos limites. Nós vamos vencer aquilo que o Senhor nos propôs a vencer. As nossas lutas, irmãos, elas devem se tornar subterfúgio para a nossa vida. Ou seja, as nossas lutas, elas têm que servir de estrumo, elas têm que servir de alimento para que nós possamos ajudar o nosso próximo. Para que nós possamos ser companheiros dos nossos irmãos. Eu quero que você se lembre-se da frase que eu vou te dizer agora. Nada é mais perigoso para o ser humano do que ele esquecer quem ele é. Nada é mais perigoso para um ser humano do que ele esquecer quem ele é. Porque se você esquecer quem você é, irmãos, você vai ser o que o seu problema quer que você seja. Se você esquecer quem você é, você vai ser o que a tua limitação demanda que você seja. No entanto, a palavra de Deus nos respalda dizendo que nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus diz que tudo nós podemos em Cristo, naquele que nos fortalece. Nós não podemos, irmãos, simplesmente se curvar, se render diante das lutas, diante dos obstáculos, diante do dia mau. Dia mau chega para todos nós. Dias em que amanhecemos chorando e dormimos chorando. Mas a palavra de Deus diz que ao amanhecer vem um novo dia, repleto de alegria, repleto de saúde, de paz, para que nós venhamos celebrar a vida, celebrar a alegria, celebrar ao nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Como é maravilhoso
levanta-te, erca-te, prontifica-te, se põe em pé. Não desista, não volte atrás, não curve a cabeça, não se entristeça mais. Erga a cabeça e entenda que o teu Deus está enviando refrigério, que o teu Deus está enviando o que você necessita para esse momento de crise, para esse momento de luta, para esse momento de aflição. Entenda. O amor de Deus é incondicional. Nós só precisamos viver esse amor. E nós vamos poder executar tudo aquilo que o Senhor determinar sobre as nossas vidas. Somos dependentes da sua graça. Somos dependentes da sua misericórdia. E todas as vezes que nós necessitarmos da sua graça, que nós necessitarmos da sua misericórdia, que nós necessitarmos da sua intervenção, Ele jamais cessará. Sempre enviará refrigério, sempre enviará escape, sempre estará conosco, todos os dias